Ser um catador de papel em Curitiba é uma das coisas mais difíceis que existe, mas também é uma das coisas mais lindas. Porque existem dois grupos, entendeu? O grupo de pessoas que se importam com os catadores, então elas tiram todo o material cortante, contaminante ou infectante do material reciclável para que os catadores não se machuquem. E tem aquele grupo de pessoas que joga caco de vidro solto, agulha solta, gilete solta, materiais infectantes, cartelas de remédio, tudo misturado entre o material reciclável e o lixo comum. Ser um catador de papel, apesar de ser uma profissão muito linda, porque os catadores de papéis são heróis ambientais, né? Eles limpam a cidade, eles recolhem todo o material possível, eles impedem que as pessoas sofram com enchentes, poluições, porque eles entram até em bueiro para pegar o material que tá ali. Então, os catadores são literalmente heróis ambientais. Então, essa é a parte incrível, entendeu? Tudo que é reciclável na associação, por exemplo, garrafas, todas as garrafas plásticas da associação, por exemplo, viram mesas, cadeiras, bancos. Então começa com os catadores. Se eles não reciclam esse material, as pessoas não têm as coisas dentro de casa. Então os catadores são sim heróis ambientais. Mas apesar de serem heróis ambientais, os catadores também eles sofrem muito preconceito nas ruas. São chamados de lixeiros. As pessoas falam que os catadores comem do lixo. Muita gente se irrita com os carrinhos na rua de catar papel. Pessoas que estão com pressa, que estão atrasadas para o trabalho, que não tem paciência, buzinam para o catador, xingam o catador. Então o catador ele recebe humilhação diária em Curitiba, sendo um catador de papel de muita gente. Claro que a gente não pode analisar e dizer que todas as pessoas são ruins, porque tem muitas pessoas boas, entendeu? Mas grande parte da população de Curitiba não tem muita paciência com os catadores. Então, muita gente acaba humilhando os catadores nas ruas de Curitiba. E tem dois grupos de catadores. Os catadores de associações, que são aqueles que ficam dentro de um barracão e o caminhão da prefeitura da coleta seletiva leva material para eles, então eles não precisam ir pra rua, apesar de muitos catadores de barracão irem pra rua mesmo assim. E tem os catadores de rua. Os catadores de rua, eles disputam com o caminhão, porque eles precisam acordar, porque se o caminhão passa às 7 horas da manhã, o catador precisa acordar às 6 da manhã para pegar o material antes do caminhão, porque se o caminhão passa e pega o material, ele fica sem renda. O catador de rua, ele vende material por dia, ou seja, ele vende de manhã o material para conseguir R$50 até a tarde. Os de associações tiram entre R$1.000 a 5 e 6 mil reais, porque eles vendem por mês, então eles acumulam o material o mês inteiro nesses fardos gigantes e aí eles vendem mensalmente, o que acabam tirando uma renda. Eu sou catadora de rua e catadora de barracão. Isso significa que, além de eu pegar material no barracão, eu também tenho pontos fixos na rua. Não pego material de casa em casa na rua, eu pego em pontos fixos. Condomínios, lojas, que já são pontos meus desde a época que eu catava material só na rua. Então eu conheço os catadores de rua e os de barracões. E eu posso afirmar 100% que os de rua são os que sofrem mais em Curitiba. Porque o catador de rua, além dele ter que disputar com o caminhão e dele conseguir vender o material para ganhar R$50 no dia no máximo, eles ainda enfrentam o sol forte na cabeça, a chuva forte na cabeça, o preconceito, que é o triplo, quadriplo de quem está numa associação, e também corre mais risco de se machucar, porque ele é o primeiro a colocar a mão na lixeira e trazer o material para o seu carrinho. Os de associação, o material passa pelo caminhão da coleta, pela mão dos coletores, aí na nossa mão. O que acaba que, apesar de a gente se cortar e se machucar nas associações, o nosso trabalho é menos perigoso que o da galera que trabalha na rua. Ser um catador de papel em Curitiba tem muitas dificuldades. Uma das maiores delas é que quem trabalha numa associação de catadores tem benefícios como cesta básica, como vale alimentação para comprar em mercados. Os catadores de rua, eles não têm esse benefício. Os catadores de rua, por não pagar o INSS, eles não têm direito ao vale alimentação cedido pela prefeitura. Ou seja, se o catador é de rua e ele tá passando fome ou tá passando necessidade, ele não tem direito ao vale do Mercadão. Os catadores de barracão, por pagarem o INSS, eles têm direito a um valor X todo mês para fazer compras do Mercadão da Família em Curitiba. Esse vale é disponibilizado apenas para os catadores de associação, o que eu acho, de certa forma, no meu coração, que não é justo, porque catador é tudo igual, catador é catador. Não tem que diferenciar um do outro. Ai, mas os de rua não pagam INSS. Continuam sendo catadores. Isso é uma coisa que eu acho que é meio injusta pra mim. Os catadores de barracão, eles têm muitas regalias. Muitas. Além deles terem uma cobertura, deles não sofrerem com o sol, não sofrerem com o frio, eles ainda ganham vale alimentação. Muitas empresas doam cobertores, doam
brinquedos, sapatos, roupas para as associações. Então os catadores de associações sempre tem roupa, tem sapato, tem comida dentro de casa, o que os catadores de rua não tem tanto, eles têm muito pouco acesso a tudo isso. Então, além do valor ser maior, além das pessoas ganharem mais, elas ainda têm regalias dentro de um barracão. E o único motivo de um catador de rua não entrar para um barracão é por causa das regras. Pra gente de associação é imposto milhões de regras, entendeu? A gente tem que seguir um padrão. Não pode muita coisa. E os catadores de rua, eles querem liberdade. Eles entendem que numa associação eles não terão tanta liberdade quanto se eles estão trabalhando na rua. Ai, Kate, mas então por que os catadores de rua não optam trabalhar em associações? Porque além das regras mútuas que tem numa associação, os catadores de associações, eles também têm horário para entrar e horário para sair. Os catadores de rua, eles andam livremente pela cidade. Muitos deles têm filhos que eles deixam na creche, muitos deles têm filhos na escola, muitos deles não conseguem estipular um horário fixo, entendeu? Tipo, olha, eu vou pro barracão às 7 horas da manhã, eu vou sair às 5 horas da tarde. Não, muitos deles não têm essa condição, não tem quem cuidar das crianças, não tem um espaço físico para deixar as crianças. Então, muitos acabam preferindo trabalhar na rua pela questão da liberdade. São menos regras. E eu sei que muita gente vai dizer, ai, mas por que o catador não ponha na creche? Gente, creche em Curitiba é uma das piores coisas a se conseguir, entendeu? É muito difícil conseguir creche em Curitiba. A gente tá tentando há 2 anos para nossa menor, então creche em Curitiba é uma coisa que é desesperador você conseguir. É gritante a diferença, porque a gente vê que as pessoas, elas dão muita prioridade aos barracões e pouca prioridade aos catadores de rua. Como eu mencionei antes, eu acho que deveria ser igual para todos. Os catadores de rua deveriam sim ter os mesmos benefícios dos catadores de associação. Catador é tudo igual. Independente se ele trabalha numa associação ou se ele trabalha na rua, catador é tudo igual. Catador é tudo humano. Todos os catadores merecem sim benefícios, todos os catadores merecem sim ter o que comer, merecem sim ter roupa, merecem sim ter calçados para os filhos. Então, independente se ele está no barracão ou se ele está na rua, todo catador deveria ter direito ao básico, que é a alimentação, que é calçados e roupas, ao básico. Todo catador deveria ter o mesmo direito a isso. E é uma coisa que eu bato muito na tecla pra gente conseguir levar, porque os catadores de rua, eles não são diferentes dos catadores de barracão. Todos eles são humanos igual. Então, ser um catador em Curitiba, ele tem suas partes boas, porque você ganha muita coisa, você tem de tudo, mas ele também tem as partes ruins, como o cansaço, o peso, a dor. Muitos catadores têm as costas machucadas, as pernas machucadas, pelo peso dos carrinhos, que sim, ele cheio chega a 100, 200, 300 a 400 quilos. Então, muitos catadores sofrem bastante com o peso daquele carrinho. Então, tem a parte boa, claro, poxa, a gente acha muita coisa, a gente ganha muita coisa. É um universo muito legal e, além do mais, a gente está ajudando o meio ambiente, mas também é um trabalho muito pesado, que exige muito esforço físico, que exige muita determinação e muito foco, entendeu? Então, ele tem a sua parte boa, mas ele também tem a sua parte ruim. O bom de Curitiba, muitas vezes são os moradores, e o mal de Curitiba, muitas vezes são os moradores também. Então acaba sendo esse ponto, entendeu? Pode ser bom, pode ser ruim, depende muito do ponto de vista. Eu gravo vídeos pra internet e eu vejo muita gente dizendo, ai, quando eu crescer eu quero ser catadora. Meu Deus, meu sonho é ser catadora. Pela quantidade de coisas que a gente acha no material. Porque a gente acha produtos novos, lacrados, TV, videogames, celulares. Mas a gente também pega bicho morto, a gente também pega caco de vidro, a gente também pega gilete, a gente também pega papel higiênico sujo. A gente pega coisas boas, mas também pega muita coisa ruim, entendeu? Então, além de ser um trabalho maravilhoso, é um trabalho também que exige muito esforço e muita dedicação. Os catadores de papel, todos desse Brasil, merecem milhões de aplausos, porque o trabalho deles, além de ser essencial, é um trabalho maravilhoso, lindo, que merece todo o reconhecimento do mundo. E eu espero que um dia a gente tenha esse reconhecimento, porque é foda.